Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, dessa vez na Espanha. Eu estou de férias, deveria estar de férias, mas o pessoal do Quinto Elemento não deixa. E, obviamente, nós temos um compromisso com vocês e mesmo de férias eu não vou deixar de falar da nossa Geoeconomia. Principalmente porque essa semana tem sido extremamente maluca, como, aliás, tem sido regra, infelizmente, no mundo. Mas dessa vez são eventos que têm se misturado e impactado diretamente o Brasil. Por exemplo, você viu as tarifas do Trump, mas mais importante, ou tão importante quanto isso, na verdade, tem a ver com o que a OTAN também disse, que o Brasil tem comprado petróleo russo e por isso tem ajudado indiretamente a Rússia na guerra e pode ser taxado. Será que eles não sabiam disso antes? Descobriram ontem, semana passada, por acaso, o que tem por trás disso? Será que tem a ver com as tecnologias, data centers, os commodities do Brasil, a influência da China e também sobre os commodities que o Brasil tem, inclusive água? Aliás, a água será um problema que nós vamos discutir. Afinal, tem a sucessão do Dalai Lama e, acredite ou não, isso tem tudo a ver com água e tudo a ver com data centers. Isso está rolou durante essa semana e será o assunto do nosso Economia. Aliás, não se esqueçam, como sempre, de criticar. Obrigado pelos elogios, obrigado também pelas críticas, pelas lembranças. Eu estou de férias, mas continuarei lendo os seus comentários. Não esqueça de compartilhar, dar like e comentar, porque isso ajuda no engajamento para que as pessoas conheçam mais sobre os verdadeiros problemas da geoeconomia mundial. Chega de lero-lero, porque daqui a pouco eu quero ir para a piscina e vamos precisar falar de geoeconomia. Bora falar agora, começando sobre os problemas da OTAN. Então vamos lá, meu caro, vamos falar de OTAN, porque a reação às tarifas do Trump, em geral, mostraram para a gente o quanto é que o Brasil está perdido com a situação. O governo não sabe o que acontece, muito menos o judiciário, que é incapaz de ter uma completa compreensão de um novo cenário político, onde novas formas de poder e estruturas políticas estão surgindo e estão acabando com antigos dogmas, que na verdade já morreram, só que eles não perceberam isso. Por isso que não deixa de ser importante a mensagem que a OTAN passou para o Brasil. Disse que o Brasil está comprando óleo da Rússia, como eu disse na nossa introdução. Agora, isso é uma novidade? Não, não é uma novidade. O que é novidade é como a OTAN resolve, então, usar isso de pretexto num grande complexo jogo de xadrez. O Brasil hoje, meu caro, é uma zona de influência entre três grandes forças: China, Europa e Estados Unidos. E agora, na verdade, o que acontecerá entre China e Europa influenciará o destino do Brasil. A China sempre se preocupou, sim, com uma série de ameaças de poder rivais em toda a sua vizinhança. Mas, de fato, os Estados Unidos também, e usaram a doutrina Monroe para garantir o domínio sobre a América Latina, da mesma forma como a Rússia sempre buscou manter sua influência sobre os antigos estados soviéticos da Ásia Central. Isso é normal. O que tem acontecido é um cenário perturbador. Nesses três países existem vários projetos tecnocratas, que são concorrentes, e por isso existem uma série de projetos que estão competindo entre eles com uma forma de querer ter uma hegemonia sobre a constituição das regras. Nós já vimos isso nos últimos Geoeconomia. Agora, o fato é que a novidade é que, de certa forma, a Rússia está enfraquecendo a Europa e permitindo que a China apareça como uma grande amiga da Europa. Aliás, é exatamente esse projeto tecnocrata chinês, americano e europeu que, de certa forma, disputam. E por isso que taxar as Big Techs será um grande erro do governo Lula. Vamos começar por etapas, meu caro. Primeiro, existem novas formas de poder que giram em torno dessa questão tecnológica no mundo. Em particular, em torno das Big Techs, que são gigantes tecnológicos, híbridos, e que formam não apenas um real, complexo e grande empresa que gera lucros inimagináveis, não. Eles formam uma identidade política, eles são novos atores que são estranhos para aqueles que não são capazes de compreender a forma como a teoria política está mudando, inclusive enfrentando e ao mesmo tempo sobrevivendo numa simbiose estranha com os Big States, as Big Techs e os Big States. Veja, o que acontece é que com essa nova configuração, os antigos dogmas e, consequentemente, existem novas formas de criação de novas categorias políticas. Esses paradigmas estão mudando e nem o judiciário, aliás, principalmente o judiciário brasileiro, não quer
conhecer ou reconhecer de que esse mundo mudou. E esse é o grande problema que nós vemos numa forma de estrutura do mundo atual. Projetos de tecnologia total. O que é tecnologia total? É uma ideia, meu caro. A ideia de que a tecnologia carrega também o quê? Um projeto político, ideológico, total, porque ele quer dominar e ter poder e controle, sem nenhum comparativo na história. Como eu sempre digo, o Fukuyama afirmou em 89 que nós tínhamos chegado ao fim da história, que era preciso entender o fim da história como o fim das ideologias. Finalmente o liberalismo iria dominar o mundo. Em vez de seu confronto, o ponto final da evolução ideológica lógica da humanidade teria chegado a um grande triunfo, que seria o modelo liberal globalista, a hegemonia da hiperpotência americana. Esses caras iam dominar o mundo, o liberalismo seria a grande constituição econômica pensada pelos liberais. O que acontece é que o poder tecnológico, na verdade, forma novos atores econômicos, mas também, meu caro, sociais, políticos, militares e principalmente geopolíticos. As Big Techs estão acima de tudo isso. Eles são o que a gente pode chamar de atores sistemas, mas também, ao mesmo tempo, eles são a própria estrutura sistêmica de um novo cenário que está se formando. São estruturas de poder contemporâneo, das quais ainda nós estamos tentando entender como isso vai se tornar de uma forma muito mais ampla, com efeitos reais. Veja, o sistema capitalista que nós conhecemos chegou, de certa maneira, a um clímax diferente. As Big Techs, como disse, não são apenas atores, empresas dentro de um determinado sistema liberal. Não, eles são, ao mesmo tempo, a infraestrutura, a condição de um novo sistema econômico e, de certa forma, uma superestrutura. Essa estrutura tem um sistema semelhante a uma nova forma de liberalismo autoritário, né, ou de despotismo suave, nas palavras lá do Tocqueville, dependendo, obviamente, do ponto de vista que você preferir abordar sobre a teoria ou política ou filosófica da questão. De fato, há um liberalismo, mas que as Big Techs vendem, né, mas eles são, ao mesmo tempo, e se contrapõem a poderosos estados sistêmicos. Diga-se de passagem, Estados Unidos e China foram, aliás, os grandes Big States que foram capazes de gerar Big Techs e começaram a se irrigar e se alimentar mutuamente. Curiosamente, essas Big Techs hoje são as que começam a construir uma nova forma de um capitalismo orientado, mas dessa vez pela política, com laços íntimos que, ora, se confrontam, mas ao mesmo tempo, às vezes, formam uma simbiose com Big State. Ou seja, essa ideia tecnológica da tecnocracia é, ante tudo, uma ambição política de controle, poder, e está misturado, né, ao mesmo tempo, com um Big State. Ou seja, uma mistura dos gigantes tecnológicos com os estados, os grandes estados. E esses caras, muitas vezes, se cruzam, ora em confronto, ora em simbiose. Esse novo estado é uma compreensão de que estamos formando uma nova teoria política. Uma nova teoria política formada por esses grupos. E esses caras vão começar a alterar o sistema, não só econômico, mas político, geopolítico, social do mundo de uma forma que nós ainda não vimos e a Suprema Corte brasileira é incapaz de compreender. Por quê? Porque ela não é uma fantasia distópica, meu amigo. A ideia da tecnocracia é uma proposta que permite reunir questões políticas e geopolíticas atuais. Estamos falando de inteligência artificial com uso duplo, tanto civil quanto militar, mas também um poder militar absolutamente lotado, cheio de bombas de tecnologia, com vigilância tecnológica das populações, distorção de certos espaços públicos, sim, e de certa maneira, às vezes, promovendo, mas também manipulando a liberdade de expressão. O fato é que é curioso que até mesmo os liberais não consigam entender essa mudança, porque eles ainda vivem uma espécie de saudade do modelo do Fukuyama. Ao mesmo tempo, o que nós vemos do campo de vista geopolítico, e eu vou voltar já à questão das Big Techs, é muito simples, é que hoje, a Rússia, por exemplo, estava quase fazendo um acordo com os Estados Unidos, pensando nesse modelo dos Big Techs para poder explorar as terras raras da Ucrânia. E, de repente, ela resolveu aumentar a guerra com a Ucrânia. O que aconteceu? Obviamente, tem alguém atrás, e esse alguém atrás foi a China. Ao mesmo tempo que ela força a Europa a gastar dinheiro para continuar nessa guerra, entendendo que o Trump falou para a Europa: quer continuar a guerra? Ok, mas você vai pagar. Então a China viu uma oportunidade de empobrecer a Europa. Eles aparecem dizendo: estamos aqui para te ajudar.
nessa grande configuração. O grande problema nessa grande configuração é que, de certa maneira, a tecnologia ou essa tecnocracia, ela não se posiciona a favor ou contra, como falam tantos analistas políticos, uma determinada corrente de pensamento, não. Eles não se identificam com o líder político A ou B. Lembre-se que as Big Techs, em determinado momento, já censuraram a direita no mundo e, de repente, viraram amigos da direita, quando foram comprados pelo Musk. Ou seja, o seu projeto, o projeto de uma Big Tech, não é dizer o bem ou o mal dentro de uma determinada corrente ideológica. Não, é a tomada de controle. De certa maneira, em teoria política, é exatamente dizer que as Big Techs hoje são compatíveis com quase todas essas divisões e antagonismos tradicionais de uma ou infra-ideológica, ou seja, esquerda, direita, centro, republicano, democrata, woke, anti-woke, nacional, conservador, humanista, conspiracionista, pró-sistema, antissistema. Meu amigo, o que vier, os caras podem aceitar no seu sistema. Neonatalista, declinista, anticolapsólogos, antissociais, ultraliberais, patriotas, progressistas, socialistas, comunistas, globalistas, taxistas, o que for, meu amigo. O fato é que seja você pessimista, otimista ou isolacionista, tudo cabe nessa grande macroestrutura das Big Techs. A lista de lutas infra-ideológicas que cabem dentro de um sistema de uma Big Tech pode se espalhar infinitamente. É sobre essa tecnopolítica que nós temos que pensar. Ou seja, o fato é que, de uma maneira ou outra, todo esse sistema está sendo criado e pensado de uma forma muito mais profunda. E é isso que constitui a base tecnológica que está progressivamente mudando o status civilizacional das sociedades, talvez hipermodernas, sobre algumas definições, digamos, filosóficas. Sob essa nova perspectiva, meu caro, a natureza do problema que nós vivemos hoje é muito mais profunda do que nos parece. Porque, de certa maneira, nós estamos ainda longe, não mais vendo aquele modelo marxista tradicional da esquerda, mas, de certa maneira, uma alteração desse modelo que a própria esquerda não é capaz de perceber. Porque o que nós temos não mais uma infraestrutura, onde os meios de produção são detidos por um grande capital, não mais apenas isso. Sim, pelos globalistas, pelos cartéis, mas ao mesmo tempo esses caras disputam com as Big Techs, que são empresas geradas pelo Big Money. Sim, ou seja, esses caras foram gerados pelo Big Money, mas eles não são apenas atores como os bancos, eles criaram a própria infraestrutura onde essa realidade acontece. Ou seja, ao mesmo tempo eles são o infrasistema. Um infrasistema que engloba todas as ferramentas, infraestruturas, soluções mesmo de conectividade, de captura de dados e de processamento de bilhões e bilhões e bilhões de dados, como, por exemplo, cabos marinhos, satélites, data centers, sistemas de informação, software, algoritmos de inteligência artificial, supercomputadores e por aí vai. Bom, meu caro, o fato é que essa nova estrutura de Big Techs, ela é quase onipresente, que disputa com o Estado, que também quer ser onipresente, e tem sido disputado em uma série de fatores. Por exemplo, nos projetos de cabos marinhos, nós temos a Alphabet, a Meta na liderança. Satélites, nós temos a Starlink, do Musk, Blue Origin, do Jeff Bezos, da Amazon, e que tenta seguir ele. Por exemplo, na defesa cibernética, aqui é cheio de mosquito, meu caro. Chega essa hora, o pau tora. Então eu vou aqui falando com você e brigando com os mosquitos. Mas temos o sistema de informação da Microsoft, ou seja, esses caras criaram infraestruturas de informação monopolísticas quase, que são absolutamente capazes de fazer uma gestão de ponta a ponta numa cadeia de conectividade, com vários tipos de controle industriais de informação e de posicionamento. Todas essas mudanças de paradigma, amigo, todas elas residem nesse ponto preciso. O papel das Big Techs viraram, na verdade, o quê? Gargalos, pontos de acesso e de controle de uma infraestrutura tecnológica que conecta o mundo, ou melhor, a realidade, através de uma base econômica global, onde você tem não só questões políticas, econômicas, mas geopolíticas. E a briga hoje do Supremo e do Lula contra as Big Techs é um suicídio geopolítico para a corte, para o sistema judiciário, para o Brasil e para o Lula. Vai, Lula, taxa de Big Techs, meu filho, vai. Veja só, não é novidade, muitas tentativas de regulamentação já tentaram ser feitas com a Big Tech. Só que esses caras mudam de status, porque como eles são o próprio sistema,
eles conseguem transformar esse panorama tecnológico essencial em outra coisa, sem que a própria regulamentação é capaz de fazer. Porque você consegue regular ativos, né, ou fazer uma política, por exemplo, de controle tecnológico dentro de um sistema em que é fora, né, você consegue controlar atores que vivem dentro de um sistema, mas alterar o próprio sistema onde você está inserido, como o judiciário, por exemplo, está, é quase impossível, porque esse sistema é plástico, ou seja, esses caras conseguem ser a metaestrutura, o infrasistema, quebrar essa relação, desculpe, marxista, maluca, de dominante e dominado, na verdade, por supervisores e supervisores. De certa maneira, da mesma forma que os big states querem controlar as big techs controlam os big states. Por isso que esse conceito de classe, que já foi o motor da Revolução Marxista, é absolutamente ultrapassado no sentido de que ele não consegue refletir nenhum dado da realidade. Então, essa superestrutura que nós estamos falando viraram, na verdade, o grande projeto das big techs. Ou seja, meu caro, não existe mais luta de classe. Quando falar isso, é uma besteira. O que existe hoje é controle de massa. A própria possibilidade, até mesmo, de qualquer revolução marxista é inútil, não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que nós temos é um controle, aquele despotismo suave que eu falei do Tocqueville, ou, de certa maneira, uma tecnocracia totalitária, que é a hipótese mais realista e é esse projeto que está sendo discutido, não só nos Estados Unidos, aqui na Europa, mas também na porcaria lá da visão chinesa. Ou seja, meu caro, a visão lá do Tocqueville, que já tinha uma intuição de que a massa estava germinando a atomização da sociedade e indivíduos equalizados, se tornou real. Só que é por isso que a gente fala que essa ideia do liberalismo, de cidadãos atomizados, batem e permitem exatamente uma resposta revolucionária de controle e totalitário. Porque o totalitarismo não é uma ideologia per se, é uma série de procedimentos e avanços, ferramentas políticas que fazem com que o controle aconteça, reduzindo a sua liberdade. Por isso, meu cara, que a Big Tech acaba formando um trinômio muito curioso, que é a metaestrutura, a infraestrutura tecnológica total e a superestrutura. Ou seja, meu caro, através da incapacidade dos nossos pensadores políticos e do judiciário, que se acham tão inteligentes, mas no fundo são infantis, se não teatrais, uma grande encenação, são incapazes de entender isso. E agora você vai entender por que a China e a Europa brigam por um projeto tecnocrático e um domínio específico sobre regiões. Do ponto de vista da Europa, ela adoraria, nesse cenário, ser um parceiro da China, igual para igual, ter Bruxelas continuando a regular a vida do cidadão. A China, por sua vez, quer dominar a Europa, quer colocá-la de joelhos. A grande humilhação chinesa, o século da grande humilhação, foi imposto pela Europa à China. E seria para a turma chinesa uma grande reviravolta, né, com que esses obstáculos estruturais tivessem sido alterados e Bruxelas agora se ajoelhasse às demandas de Pequim. Só que Bruxelas já percebeu isso. Hoje eles consideram as práticas comerciais da China desleais e a sua esfera econômica, né, mostra um histórico preocupante também de direitos humanos e uma aliança hoje com a Rússia. Na verdade, instrumentalizando a Rússia, fazendo uma guerra de procuração contra a Ucrânia, que por sua vez é instrumentalizada não pelos Estados Unidos, mas por lideranças tecnocráticas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente hoje na Europa. Só que a China não quer mudar de rumo, ao contrário, ela está apostando na fraqueza da União Europeia, esperando que Bruxelas ceda. Embora a União Europeia esteja de fato numa situação econômica calamitante, desesperadora, o fato é que hoje ela não pode concordar com um grande acordo, senão ela realmente vai estar fazendo grandes, inúmeras, enormes concessões em suas práticas econômicas, cedendo à deslealdade da China e até mesmo em dúvida se a China manterá o apoio ou a estratégia por trás da guerra da Ucrânia. Ou seja, meu amigo, onde vamos olhar isso? Próxima cúpula, China e União Europeia. Acontecerá agora em Pequim, 24 de julho. Um importante encontro, amigo. Marcará 50 anos das relações diplomáticas entre eles. Mas, meu amigo, se a cúpula hoje demonstra algo, é o fato de que a China não está disposta a jogar de acordo com as regras de ninguém, muito menos numa ordem internacional imposta pela Europa. O que ela está interessado é usar a Europa para questionar a ordem feita pela Europa e dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que vê que não existe chance de Pequim fazer um acordo
com os Estados Unidos e que o Zewa, aliás, o Trump, querem fazer uma mudança de paradigma no comportamento mundial valendo até agora, o que colocaria em risco os planos da China. O discurso, meu amigo, de meses de duração sobre uma reaproximação de China e União Europeia nessa cúpula tem sido feito. O pessoal tem tentado dizer que eles vão chegar num grande acordo. A verdade é que o cenário de divisões entre eles só aumentou nos últimos meses. Ou seja, hoje, o que a China quer mesmo é enfraquecer a Europa economicamente. E a guerra contra a Rússia é uma ótima notícia para a China. Ainda mais com o Trump mandando a Europa pagar a conta dessa guerra. E o Putin hoje se coloca numa situação que ele adoraria fazer um acordo não com a Europa, mas com os Estados Unidos. Uma espécie de Kissinger reverso. Ao invés da China ser usada para acabar com a Rússia, como aconteceu no passado, eles querem o contrário. O Putin adoraria ser o instrumento americano para enfrentar a China. A verdade é que a China tem feito esse discurso aqui na Europa. O seu melhor amigo te abandonou, a União Europeia. Nós podemos ser a âncora da nova estabilidade mundial. A Europa gosta dessa conversa se fosse de igual para igual, mas não é o que acontece. O ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi, e 2 dos seus assessores têm viajado pela Europa em tempo inteiro, acusando os Estados Unidos de abandonar a ordem internacional. Ao mesmo tempo que apregou que a China está interessada, veja você nessa conversa, em manter uma ordem baseada em regras. Uma parte importante da agenda desses caras era convencer os europeus a reativar o Acordo Global sobre Investimentos, algo que foi abandonado exatamente porque membros do Parlamento Europeu denunciaram os problemas de direitos humanos na China. E a China, por sua vez, estabeleceu sanções contra esses caras. Vimos isso no último GEL, diga-se de passagem, mas vamos seguir. Bom, o fato é que a propaganda que a China faz aqui é a mesma que é feita no Brasil. A mesma do Supremo Tribunal e das cortes brasileiras. A ideia de que os Estados Unidos abandonou uma ordem, mudou, e agora é preciso realinhar com determinadas políticas, que são, no fim, tecnocratas. Só que os tomadores de decisão na Europa, como, por exemplo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixa eu ver se sair dessa... Pronto, senhores. A abertura, ela percebeu que ela gostaria de ter essa abertura com a China, mas ela também está sendo avisada, percebendo que existem questões estruturais que impedem isso. Qual o ponto final, meu caro? O ponto final é que houve várias medidas tomadas por ambos os lados, tentando uma reaproximação, principalmente feita pela von der Leyen. Só que da China é tudo falso. E até mesmo os parlamentares europeus percebem isso. Em março, o comissário de comércio da União Europeia, Maroš Šefčovič, ele reuniu-se com líderes chineses em Pequim. O objetivo desse cara é discutir formas de melhorar e reequilibrar as relações comerciais e de investimento entre a China e a União Europeia. Ou seja, o cara tentou de fato falar o seguinte: vamos fazer um acordo que rebalanceia isso e você para de trapacear. Em abril, a von der Leyen, deixa eu me benzer de novo, que essa mulher é o bicho, né? Teve uma conversa com o premier chinês, o Li Qiang, para discutir as relações bilaterais entre Europa e China. Só que em maio, a China teve de novo com o Parlamento Europeu e negociaram para suspender as trocas de sanções multas ou de restrições mutuais, principalmente com a China, feita em relação a alguns membros do Parlamento Europeu que denunciaram as barbaridades de direitos humanos feitas na China. O que os europeus aqui não esperavam é que realmente tudo que Pequim prometeu não veio. Eles alegaram a falta de reciprocidade da China, viram que as práticas desleais continuassem, e então a União Europeia não compareceu mais a esse diálogo econômico e de comércio de alto nível, e a China, por outro lado, demonstrou uma certa frustração, e a União Europeia, ceticismo. Ou seja, o caminho desses caras abriram. O governo chinês, por sua vez, não apresentou nenhuma oferta séria, o que exigiria mudanças significativas no comportamento chinês e até mesmo de questões estruturais, econômicas e de segurança da forma como a China aborda certas áreas. Na frente econômica, por exemplo, a lista de problemas estruturais são profundos, meu amigo. E essas listas impediram a União Europeia, por exemplo, de criar algum tipo de aproximação com a China que fosse real.
E essa lista, por exemplo, eu posso falar, inclui déficits comerciais crônicos, acesso restrito de empresas europeias ao mercado chinês, porque eles não deixam entrar lá, barreiras não tarifárias, regulamentações que são extremamente opacas e assimetria de mercado, transferência forçada de tecnologia e até mesmo, atenção, óbvio, manipulação cambial. Aliás, anote, em algum momento falaremos sobre a guerra das moedas. Em breve, estou preparando isso para a gente. Mas um problema grave para a União Europeia é exatamente o excesso de capacidade industrial chinesa que tem transbordado material para cá. Não porque eles são bons, mas porque tem subsídios estatais que levam a um determinado dumping de exportações no mercado europeu, deprimindo preços, prejudicando empregos aqui na Europa, inclusive fazendo com que várias indústrias europeias vão à falência. Vou te dar um exemplo notável, super conhecido. A União Europeia impôs penalidades de entre 17% a 45% aos veículos elétricos chineses. Sabe por quê? Dumping. E você vai ver daqui a pouco como os chineses usam a pauta ambiental para fazer valer os seus veículos elétricos, mas é tudo baseado em carvão. Mas vamos lá. Essa produção depende de baterias. E essa produção deveria ser feita no mercado europeu. Só que, na verdade, eles não são fabricados no mercado europeu e estão ameaçando indústrias europeias porque as baterias feitas por esse carro estão sendo utilizadas sob preços subsidiados na China. Então, embora a China tenha sido um importante parceiro comercial da Europa durante anos, o déficit comercial da Europa com a China só tem aumentado na última década e ultrapassou, anote no caderno, mais de 300 bilhões de euros somente ano passado. Então, meu caro, outro problema desses caras, que é estrutural, é que eles vêm enfrentando aqui na Europa há muito tempo restrições da China ao acesso ao seu mercado. Ou seja, os caras gostam de chegar aqui e explorar o mercado europeu, mas lá não podem entrar. O chefe da Câmara de Comércio Europeu se manifestou recentemente sobre um dos problemas nessa área e afirmou, meu caro, que a falta de acesso justo às compras governamentais na China tem sido um grande problema de longuíssima data e não parece que esses caras querem resolver isso, ameaçando as empresas europeias que operam lá no país. Ou seja, a União Europeia respondeu a esses obstáculos com uma nova ferramenta em sua estratégia de redução de riscos. Basicamente, eles usaram o Instrumento Internacional de Contratação Pública, que é o IPI. Na primeira utilização do IPI, a União Europeia restringiu recentemente o acesso de fabricantes chineses de dispositivos médicos ao seu considerável e enorme mercado de compras públicas e fizeram isso por 5 anos. Meu caro, isso enlouqueceu a China. Esse tópico será assunto na cúpula que vai haver agora no dia 24 de julho. Espero-se que a União Europeia e a China abordem outras questões, além dessas, que são as restrições impostas pela China às exportações de terras raras para a União Europeia. Esses minerais, nós já falamos inúmeras vezes, são cruciais para os setores automotivo, de defesa e de energia renovável da União Europeia. E a China vem reduzindo a concessão de licenças para terras raras há meses, em decorrência exatamente usando como pretexto a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Ou seja, já vimos isso no passado. Além de ser algo extremamente poluente, as terras raras viraram também uma arma geopolítica. Aí você vai para a segurança. A principal fonte de tensão entre China e Europa é o papel da China no apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. A von der Leyen criticou duramente o apoio inabalável da China à Rússia. E isso realmente está acontecendo, alertando que isso está alimentando a instabilidade na Europa. E isto é verdade. De fato, a China utiliza a economia de guerra da Rússia para empobrecer a Europa, drenando impostos europeus numa guerra, ao mesmo tempo que vem do outro lado e se apresenta como amiga. Veja, todo mundo já percebeu isso, que a China continua a interagir e forçar uma guerra na Ucrânia, alimentando a Rússia e colocando em risco as relações da China com a Europa. Claro que eles achavam que ia colar essa história, porque os caras acreditavam. Só que eles ignoram as críticas europeias. O ministro de Relações Exteriores da China, que é o Wang Yi, acho que é isso, né? Não sei pronunciar chinês, mas acho que é isso. Ele disse, a chefe de política externa da União Europeia, que é a Kaja Kallas,
que a China e a China não tem nenhum interesse na guerra da Rússia e o que eles gostariam mesmo é que a Ucrânia perdesse. Isso ele afirmou e confessou. Só que disse que está muito mais focado nos problemas dos Estados Unidos do que nos problemas do leste europeu. Agora, alertou, uma derrota russa iria levar a atenção dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico. E isso, os Estados Unidos, a China não quer. Você já viu no nosso programa, na nossa discussão, a importância do Pacífico da Ásia. E eu vou voltar a esse ponto várias vezes, com certeza. Mas enfim, hoje, nessa cúpula, não hoje, na semana que vem, essa cúpula irá levar a 50 anos de relações diplomáticas entre União Europeia e China. Deveria ser uma data comemorativa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é. Só existe tensão nesse relacionamento. Isso, meu amigo, é pior para quem já participou de audiência de conciliação de marido e ex-mulher, ou ex-mulher e ex-marido. É uma tensão que você não imagina, não imagina. E veja bem, embora a China queira uma reaproximação com a Europa, ela não quer fazer sacrifícios reais. E não vai, vamos ser sinceros, não vai alterar a sua conduta, nem em domínios econômicos, nem tecnológicos, nem sociais, nem de segurança. Não há de esperar da China uma outra postura. Nesse momento, a ideia da China é muito simples. Vou enfraquecer a Europa, deixa essa guerra comendo, esses caras vão ter que escolher entre ou cair no meu colo ou voltar e se ajoelhar ao Trump. Essa é a leitura que a China tem. Isso tem um aspecto importante, porque a Europa está fraca, mas ela não é totalmente fraca. Eles entenderam isso, e é por isso que o cara da OTAN disse, vou taxar o Brasil, porque o Brasil está apoiando a Rússia, comprando óleo da Rússia. O que tem por trás disso é, se você continuar com essa gracinha comigo, eu irei acabar com áreas de influência que te interessam também. Ou seja, a China e a União Europeia hoje é um sonho irrealista, de um acordo real. Agora, pode ser que esse relacionamento transatlântico esteja passando por um momento difícil, né? Como já aconteceu. Veja, os Estados Unidos também já passou por momentos difíceis com seus aliados europeus. Aliás, eles foram fundadores dessa ordem internacional liberal que o Trump ataca, construído sobre valores de direitos humanos, mas na verdade viraram uma democracia fajuta, que hoje é questionada no mundo todo, uma democracia de aparência. Ou seja, o Estado de Direito já foi dito no passado, já foi formado, mas hoje não passa de uma ficção. E a China governada hoje pelo Partido Comunista é, ao contrário do que os seus líderes dizem, né, na verdade, fingem ser uma democracia, mas também é uma tremenda ditadura. E querem transformar a sua ordem, querem mudar a ordem internacional, mas a sua própria imagem autoritária. Ou seja, a Europa percebe exatamente o que está acontecendo. Enquanto a China continua a desrespeitar regras de ordem internacional, com suas práticas desleais, economicamente injustas, com violações generalizadas dos direitos humanos, inclusive perseguindo cristãos, esses caras continuam, lá os chineses, apoiando agressões ilegais. E não é do interesse da União Europeia aquecer relações com Pequim neste termo. Obviamente, isso tem um problema. Porque se essa cúpula da China Europeia não faz com que esses caras cheguem a um acordo, mas também não joga a Europa para cima dos Estados Unidos, qual é a solução? A solução é enfraquecer áreas de influência dos dois. Por isso que a OTAN, que hoje ainda é controlada por tecnocratas da CIA, se você não se lembra disso, veja os programas de dezembro, quando nós contamos a origem da OTAN, esses caras olham para o Brasil e dizem, vamos acabar com a zona de influência da China dentro do Brasil. Por isso é que a OTAN deu essa sinalização sobre tarifas impostas também ao Brasil. De certa maneira, a conversa da União Europeia com a China ficará mesmo uma grande muralha sem nenhum trocadilho, que aliás é péssimo. Mas sim, haverá esse ponto. Só que essa discussão poderá afetar o futuro do Brasil, retirando a influência da China no Brasil através de tarifas ou mesmo sanções muito mais pesadas. Bom, se você acha que esse ponto já é de tensão suficiente, deixa eu te contar uma coisa. Dalai Lama, 90 anos. E a sucessão do Dalai Lama será um problema. Veja, o Tibete é absolutamente importante para a China, porque no mundo existe a água, tem um papel cada vez mais importante na geopolítica. E lá, no Tibete, existem inúmeros, também, recursos naturais valiosos. E o desejo da China de controlar o Tibete, você já sabe, né? Não vai diminuir, meu caro. Deixa eu te contar uma história para você ver como essas coisas estão conectadas. RPC, governa o Tibete desde 1950. Esses caras têm afirmado
consistentemente que a próxima reencarnação do Dalai Lama nascerá na China. Veja bem, e deverá ser aprovada pelo governo chinês. A coisa tão engraçada, anote, que esses caras apresentaram uma lei em 2007 intitulada, anote, Medidas sobre a gestão de reencarnações de Budas vivos em Budis tibetanos. Sim, fizeram essa lei. E ela estabelece regras rígidas que regem as reencarnações. Resultado, meu caro, o Dalai Lama, a sucessão dele provoca reações tanto no governo chinês quanto na Índia. O 14º Dalai Lama será, anote, um separatista. O ressurgimento da questão da sucessão do Dalai Lama traz um nível, meu amigo, de tensão entre China e Índia que já é frágil por si só. Nova Delhi, com esse papo da China, se encontra numa situação particularmente complexa, porque a economia lá não está bem, o Modi está com um problema enorme na classe média causado pelo endividamento e esse governo do Modi terá que enfrentar já está enfrentando críticas cada vez maiores da opinião pública, principalmente da comunidade tibetana. Você sabe que a China gosta também de fazer umas certas manipulações no povo-arel, né? Pois bem, esses caras já estão fazendo atividades políticas e estão tentando desenvolver laços com Pequim, estão se apaziguando com Pequim. Externamente, meu amigo, existe a possibilidade, inclusive, de uma pressão chinesa, desse ressurgimento ao longo de toda uma fronteira sino-indiana, especialmente em regiões de Sikkim, Ladakh, Arunachal Pradesh, onde vivem populações tibetano-budistas consideráveis, de grande número. No mesmo jeito, no mesmo argumento que o Putin usou para invadir a Ucrânia sobre uma determinada população russa naquela área. Ou seja, a pressão chinesa ela vai intensificar, inclusive atividades de espionagem, e já foram registradas, tá, em áreas como Dharamshala, né, e que visava essa diáspora tibetana que se exilou. Ao mesmo tempo, na Índia, lá em Nova Delhi, ela está preocupada com a crescente força de uma mais fervorosa sentimento de nacionalismo, nesse caso tibetano, especialmente entre os tibetanos mais jovens, que se opõem a essa abordagem do caminho do meio, ou o famoso Umay Lam do atual Dalai Lama, que defende, aliás, uma autonomia significativa, em vez de uma independência formal. O fato é que o próximo Dalai Lama, escolhido pela China de acordo com as leis chinesas, irá, sim, levar a um processo hoje de rompimento ou de tensão dos laços sino-indianos. E o próximo Dalai Lama pode simplesmente cortar, de fato, esses laços, a depender do nível de influência e das atividades de subversão que são feitas pela China hoje dentro do Tibete. O fato é que haverá um movimento militante separatista em solo indiano, o que poderá alimentar sentimentos semelhantes em outras áreas sensíveis, como a Caxemira, que acabou de rolar uma treta grande, vocês já viram aqui no Quinto Elemento, o Jammu e outras áreas do Nordeste da Índia. E para piorar a situação, meu caro, o budismo é uma importante fonte, né, de rivalidade entre China e Índia. Claro, os dois lados podem utilizar a religião budista como ferramenta para aumentar sua atratividade de soft power na Ásia. Aliás, a forma como esses caras vão lidar com a reencarnação do Dalai Lama moldará a trajetória da influência regional do budismo, não só lá, tá? Não só em Pequim, não só na Índia, mas no mundo todo. Veja, é provável que Pequim, pode ser, se desvie dessa estratégia de aguardar o falecimento do atual Dalai Lama para pressionar e já instalar o seu sucessor preferido. Pode ser que ele faça antes, mas o fato é que esses caras hoje entendem que a reencarnação do Dalai Lama, acredite que eu não acredito que eu estou discutindo isso, mas é verdade, ela pode ser importante para Pequim e pode também ser provocativa dentro de uma visão histórica, geopolítica, entende? Agora, o budismo, sob comando de líderes chineses, será um enorme soft power e a sua penetração no Ocidente. Muito do budismo hoje, por exemplo, pode influenciar o Brasil. Ou seja, a escolha de um Dalai Lama como uma grande ou nova autoridade do Tibete, com uma posição separatista estratégica, pode permitir que no Tibete
esses recursos que são extremamente valiosos para a China sejam agora formas, e vão virar formas de controle, para que Pequim tenha um domínio regional com o objetivo, então, de repelir a Índia, que no final é uma poderosa rival no sul da Ásia. Então, veja, não estamos falando apenas de soft power e de recursos. Existem questões históricas. Por exemplo, Pequim tem uma treta antiguíssima, desde a época da Grande Dominação, com a famosa linha McMahon, que definiu a fronteira entre a China e a Índia. Tá? E ela entende que essa linha é totalmente desprovida de legitimidade. Essa linha foi traçada, como disse, exatamente naquele momento de maior humilhação no século XIX, que foi o século da humilhação chinesa, que foi um período onde foi caracterizado por uma série de derrotas e imposições de tratados internacionais que a China considera desiguais e que resultaram em perda de território para inúmeras potências europeias que eram muito mais fortes e que a China simplesmente não podia lutar. Entende? Agora, a importância do Tibete para Pequim não vai além dessa questão histórica. Não vai apenas pela questão do soft power e de influência em outras nações pelo budismo. Vai pelos vários recursos hídricos, água. Meu amigo, o acesso à água é visto como cada vez mais importante para o amplo impulso da China a uma autossuficiência e se tornou um imperativo diante da história, da narrativa das pautas climáticas. Isso proporciona à China uma ferramenta geopolítica significativa, meu caro. Por exemplo, o rio Mekong, ele nasce no Tibete e ele vai até a Índia. E ao longo das fronteiras de Myanmar e Laos, tá? Vai até a Tailândia e o Camboja. É o terceiro maior rio da Ásia e é crucial para muitas economias do Sudeste Asiático. Estima-se hoje que esse rio sustente nada mais, nada menos que 60 milhões de pessoas. As tentativas da China de controlar o abastecimento de água neste rio particularmente, por exemplo, virou uma treta enorme, né? Por meio de uma construção de barragens no Tibete, elas agravaram as tensões regionais. Os caras começaram a construir barragens, meu amigo, enquanto o Brasil não pode, tá? Atenção. Cerca de 50% do fluxo foi interrompido durante o ano de 2021, após uma construção de uma mega barragem chinesa. Isso causou um grande ressentimento em inúmeros países que dependiam dessa água. As iniciativas, por exemplo, também de outras nações para controlar o acesso ao abastecimento regional de água nos últimos anos têm demonstrado como a água está se tornando uma ferramenta de negociação. A Índia tentou cortar o abastecimento de água do Paquistão agora, numa guerra, num conflito que aconteceu no início do ano entre os dois países e que nós detalhamos aqui no nosso GE Economia. Então, o controle do Tibete permite à China adotar uma estratégia semelhante, concede a Pequim influência em suas negociações com Nova Delhi e tantos outros governos. É um ativo absolutamente relevante. Não por menos, meu caro, não sei se você se lembra, procura no Google, Davos queria também transformar a água num recurso de preço que esteja sujeito ao livre mercado. Só que não estamos falando no Tibete só de água. Dentro desse rio existem lítio, depósitos importantes de lítio que são cruciais para a cadeia de suprimentos chinesa, especialmente para a indústria de veículos elétricos. Pequim está tentando, meu caro, reduzir a sua dependência de empresas e suprimentos ocidentais. Eles estão hoje percebendo e quase quebraram por causa das tensões comerciais impostas por Trump sobre os produtos chineses. Eles agora querem construir a sua independência. Nesse aspecto, água será um recurso vital. Mas sabe para quê também, meu amigo? Data centers. Exatamente. Recentemente, agora, semana passada, teve uma notícia do New York Times. E ele contou que, quando a Meta inaugurou um data center, que eles gastaram 750 milhões de dólares no condado de Newton, as torneiras da casa de dois velhinhos tadinhos secaram. A realidade é que na era que nós estamos vendo da inteligência artificial, a água se tornou tão crítica para os data centers, porque hoje alimentam o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Tão importante quanto a eletricidade. Só que as pessoas só olham para a eletricidade. As instalações hoje, elas bombeiam enormes quantidades de água fria em vários canos para poder resfriar os super mega computadores. Ou seja, para que esses caras possam fazer aqueles cálculos quânticos e colocar serviços de internet com inteligência artificial, esses caras precisam também de água, muita água. A China, inclusive, tem projetos de botar data centers dentro dos oceanos. Um data center que a Meta concluiu ano passado, por exemplo,
consumiu nada mais nada menos que 500 mil galões de água por dia. Novos data centers construídos para treinar a inteligência artificial são ainda mais poderosos. E o problema é que a gente ainda não sabe quanto de água esses caras vão exigir. Estima-se que serão milhões de galões de água por dia, de acordo, por exemplo, com um pedido de licença que foi revisado nessa matéria do New York Times. Ou seja, esses caras, à medida que a inteligência e as empresas de data centers vão crescendo na complexidade tecnológica, elas exigem cada vez mais água e negociam com os estados usando a receita tributária que vão pagar e vão gerar como alavancagem nisso, entende? Ou seja, de certa maneira, esses caras também têm usado e utilizado de alguns projetos usando a ideia da receita do liberalismo, do modelo neoliberal, para poder negociar cada vez mais água. E uma água que às vezes é subterrânea e precisa ser jogada para fora da superfície. Então esses caras metem bomba lá embaixo, puxam as águas, secam o solo para poder preparar isso para usar os data centers. Ou seja, a água é um recurso particularmente hoje difícil de gerenciar. Então, por exemplo, se o município hoje precisa adicionar capacidade energética à sua rede, botar mais energia, você pode construir novos parques solares. Você bota para a turma da Agenda Verde aí, turbina eólica. Você pode abrir usina de carvão. Você pode ter energia nuclear. E água, meu amigo? Água vem de um reservatório próximo, que só pode ser abastecido se chover. E aí? Como o cara vai resolver? O fato é que a eletricidade é mais cara para os data centers, sim, do que a água. E é por isso que Davos está de olho nessa economia. Eles querem especificar a água para começar a criar uma barreira econômica, entende? Esses caras estão começando a olhar para isso. Agora imagina a importância da Amazônia para o mundo. A escassez de água no mundo passa a ser um problema da inteligência artificial. Ou seja, a água será uma reflexão, uma discussão que já está sendo feita dentro das empresas de tecnologia. O pensamento é, em algum momento, alguém vai perceber o quanto nós, empresas de tecnologia, Big Techs, somos dependentes de água. E o problema da água, meu amigo, que aconteceu nesse condado de Newton, não está acontecendo só lá. Ele está acontecendo em outros pontos críticos de data centers nos Estados Unidos. Exemplo, Texas, Arizona, Louisiana e nos Emirados Árabes. Em torno de Phoenix, por exemplo, alguns caras chegaram a parar a construção porque a seca de água, a seca causada no subsolo, foi tão exacerbada pelo data center que era necessário parar para entender o tamanho do problema do projeto. Ou seja, a água se tornou um ponto focal para, por exemplo, negociar a presença ou não de data centers. Agora, deixa eu te falar uma coisa, se os liberais do Brasil, com esse movimento que nós vimos das tarifas, não se importaram com a sua liberdade em termos de problema econômico, você acha que eles vão se importar com a sua água? Você entende o tamanho do problema da filosofia liberal para o ser humano? E é por isso que Davos está querendo botar a água dentro da lógica do sistema de preços do livre comércio, entende? Só que, ao mesmo tempo, essa pauta ambiental, ela é, sim, uma política de subdesenvolvimento para outros países. E ela tem sido financiada, ou seja, a política verde tem sido financiada com carvão, com energia suja, uma série de antagonismos extremos. Vou te dar um exemplo. China, que é o grande produtor dessas matérias de energia verde, eles produziram 12 bilhões de toneladas de CO2, 30% de tudo que foi produzido do planeta, só que eles têm 18% da população. Ou seja, embora o país, a China, tenha insistido muito tempo nas negociações climáticas com a União Europeia, que é um dos assuntos que será discutido na cúpula, e entendido uma certa responsabilidade, ela ainda emite mais que o dobro de carbono do que um francês. A participação do carvão no consumo de energia caiu, verdade. Em 2010 era 70% da produção chinesa, mas hoje é 58%. Só que ela queima 40% mais do que todo o planeta. Os maiores produtores de matérias para energia verde são os maiores poluidores do planeta. Então, todo esse impulso para as energias renováveis, de fato, está se traduzindo em emissões mais baixas? Não, porque ela vem da queima de carvão chinesa. É claro que a China prometeu que
que o pico de emissões dela seria 2030. Por isso que nós temos a agenda 2030, parará, parará. E ela falou que ela terá neutralidade de carbono até 2060. Mas, meu amigo, vamos falar a verdade, as emissões da China caíram apenas 1% em relação ao ano anterior. Esses caras continuam queimando carvão, produzindo carros elétricos para os europeus, para os brasileiros. E os europeus estão aí na linha de frente, lutando aí para perceber qual é o tamanho da ilusão desses caras têm de considerar essa redução de lacuna industrial e tecnológica, enquanto na China, só no ano passado, esses caras não conseguiram parar para economizar carbono. Ou seja, de certa maneira, todos esses produtos de carros elétricos estão emergindo, estão inundando os mercados europeus, tentando competir com as grandes fábricas, inclusive de carros tradicionais, né? Como na Alemanha, por exemplo, para a Alemanha e pelo Japão, e não tem conseguido. Esses carros elétricos que não conseguem ganhar dos carros de veículo de combustão interna, o que quer dizer que a China não consegue fazer combustão interna tão boa quanto os europeus, os chineses têm feito, então, tudo para poder quebrar esses caras, mas queimando carvão. Inclusive, tem tentado fazer joint ventures com empresas locais europeias, porque os carros europeus de combustão interna ainda são superiores aos carros chineses. Só que o perfil energético da China é um tremendo paradoxo. Por quê? Ela é responsável por mais da metade do consumo global de carvão no mundo. Só que, ao mesmo tempo, é que mais constrói indústrias de painéis solares e veículos elétricos. Ou seja, a China quer impor uma pauta ambiental via organismos multilaterais para trocar um sistema monetário baseado em preço por um sistema baseado em energia, a custo do subdesenvolvimento do Brasil, de outros países, mas tem uma energia barata, gerada a carvão. Ah, que beleza, né? Ou seja, os fabricantes chineses têm energia barata, os europeus cada vez mais caro, os brasileiros cada vez mais caro, os americanos também. Uma beleza, né? Na primavera agora de 2025, a energia eólica e solar já fornecia mais de 1/4 da energia da China. Só que, ao mesmo tempo, o uso doméstico de carvão chegou no pico. Ou seja, o carvão continua sendo estratégico para a demanda doméstica, que cada vez ainda continua sendo lenta. As mineradoras chinesas estão exportando ainda mais. Os embarques de carvão, agora no início do ano, foram de 13% maiores em relação ao ano anterior. Ou seja, a ascensão verde da China foi garantida por uma economia baseada em carvão. A China é o país mais trapaceiro da história, meu caro. Desculpa aí, ô Jabor. Você que é um vendedor da China deveria falar a verdade aí para os seus seguidores, né? Bom, grande parte dos equipamentos solares do mundo são produzidos com energia fóssil. A própria AIE constata que o carvão gera mais de 60% da eletricidade usada na fabricação global de energia solar voltaica, muito acima da participação do carvão nas redes elétricas atuais. Isso ocorre porque mais de 80% das fábricas fotovoltaicas do mundo estão localizadas em províncias chinesas como a Xinjiang e a Jinsu, onde o carvão domina a rede, meu caro. A China investiu mais de 50 bilhões de dólares em fábricas de energia solar desde 2011, só que quase 10 vezes maior do que o investimento europeu. Tá? Só que, ao mesmo tempo, eles usam o carvão para fazer o boom da energia solar, quebrando as empresas aqui. Por isso que a Europa fala, cara, vocês jogam sujo. Vocês jogam sujo, literalmente, né? Literalmente, realmente literalmente, né? Sem trocadilho. Enfim, ou seja, meu caro, todas essas emissões que foram feitas das usinas a carvão na China são despejadas no meio ambiente. Da mesma forma, mas você está comprando energia solar para salvar o mundo, né? E, ao mesmo tempo, destruindo empregos no sul global, para poder fazer a transição, a tal transição energética. Enquanto isso, as indústrias de carvão e as indústrias pesadas da China alimentam a sua cadeia de suprimentos, tá? Com essa tecnologia. Claro que eles também têm usado e tentando substituir a energia limpa, tá? Têm usado os seus painéis e os seus produtos químicos para poder construir as baterias de silício e até mesmo de energia solar e tantas outras com lítio, mas a realidade é que as exportações chinesas de carvão estão diretamente, meu amigo, ligadas à economia verde no mundo, principalmente da Ásia. Em 2025 agora, o Shanghai Coking Co Group,
discretamente enviou carvão metalúrgico para siderúrgicas na Indonésia. Foi a primeira exportação desse tipo em anos, mostrando que existe um excedente da China que foi vendido para outras indústrias na Ásia, lá no Indo-Pacífico. Embora o carvão em si não faça parte da economia verde, como você possa imaginar, o carvão metalúrgico é usado para fabricar o aço. E o aço é essencial para as tais tecnologias limpas, como as estruturas de painéis solares, peças de veículos elétricos, turbinas eólicas e as estruturas de transmissão de energia, que, diga-se de passagem, a Europa tem no seu plano aqui de substituir integralmente. Veja você. Nesse sentido, as exportações de carvão chineses estão alimentando indiretamente materiais usados na tal infraestrutura verde da Ásia. Ou seja, ao mesmo tempo, gigantes chinesas de petróleo e gás, como a CNPC e a Sinopec, criaram divisões de energia solar, eólica e de bateria. Só que eles fazem o quê? Redirecionam os lucros dos combustíveis fósseis para esses empreendimentos sustentáveis e usam da regulamentação para tornar sem competitividade outras empresas no lugar do mundo. A China continua a fluir, meu caro, por canais fósseis. Então a promessa do Xi Jinping de suspender novos financiamentos de carvão no exterior não aconteceu. A realidade é que os bancos de desenvolvimento chineses continuam financiando cerca de 4 vezes mais carvão e petróleo no exterior do que as energias renováveis. E isso, meu caro, não é no último ano não, foi de 2013 a 2021. Em suma, a capital da China continua extremamente ligada, meu caro, ao carvão. O gigante chinês dos veículos elétricos está avançando pela Ásia, avançando pela Europa, mas apoiado por enormes subsídios domésticos e por uma indústria de baterias líder mundial. As montadoras chinesas estão inundando os mercados vizinhos, quebrando todo mundo. Na Tailândia, o antigo polo automotivo da Ásia, por exemplo, as marcas chinesas de veículos elétricos respondem por mais de 70% das vendas dos veículos elétricos. Tudo financiado pela indústria carvão. As vendas de veículos elétricos e bateria na Tailândia aumentaram ao menos de 10 mil unidades em 2022 para quase 77 mil em 2023, com a BYD sozinha respondendo por 40% desse aumento. Empresas chinesas têm investido pesadamente na montagem tailandesa. Eu estou mostrando isso para mostrar para vocês como a BYD, por exemplo, e aquela Great Wall Motor, que prometeram 1,4 bi para veículos elétricos no país, investiram na Tailândia, usam essa estratégia dos combustíveis fósseis para, de forma desleal, implementar uma agenda garantindo retornos em mercados estruturados que favorecem apenas a China e não o mercado, de fato, competitivo. Veja, problemas recentes na Tailândia mostraram que os fabricantes chineses de veículos elétricos de segunda linha estão frágeis na Tailândia, ou os tailandeses, diante de uma concorrência de preço. Muitos caras reduziram esse preço, só que o objetivo deles é o que? Estimular a demanda, reduzir a margem de lucro, fazer dumping, e algumas marcas chinesas menores estão enfrentando cada vez um mercado lá na Tailândia mais acirrado pelas próprias grandes empresas chinesas. As concessionárias tailandesas, já alertaram que o excesso de importação de veículo elétrico chinês barato irá prejudicar as montadoras nacionais. Dito isso, meu caro, os empreendimentos chineses de veículos elétricos estão sendo frequentemente feitos através de joint ventures locais para fingir que determinados empresários locais estão fazendo e que estão trazendo emprego e produzindo tecnologia, enquanto na verdade continua sendo uma forma indireta de importação e, obviamente, melhora dos mercados chineses na Ásia. Os próprios asiáticos já estão percebendo o que está acontecendo por trás dessa agenda verde. A ascensão da energia limpa na China foi viabilizada pela sua economia fóssil tradicional. Minas de carvão, poços de petróleo financiaram as fábricas e redes que agora produzem painéis solares, baterias e veículos elétricos. E isso remodelou o mapa energético da Ásia, de Dakar a Bangkok. Painéis solares chineses brilham nos telhados, veículos elétricos chineses circulam pela rua. A China impõe a sua infraestrutura energética ao mundo, com o apoio dos reguladores europeus, mas ao mesmo tempo quem financia isso é uma economia baseada em combustíveis fósseis e carvão, enquanto
outros países como o Brasil não podem fazer. A ruptura Europa e China irá criar desestabilizações na Ásia e no Pacífico, que podem ser extremamente benéficas para o Brasil e também benéficas para os projetos das Big Techs. Mas para isso, o Brasil precisa construir a sua própria rota, entender como esses diferentes projetos de governança global, muitas vezes contraditórios, têm em comum uma coisa: usam o Brasil como fornecedor de matéria-prima, tornando-o pobre e limitado em termos de desenvolvimento, ao mesmo tempo que estrategicamente importante para a realização desses projetos. Há um projeto tecnocrático de parte das Big Techs americanas, há um projeto tecnocrático europeu e um projeto tecnocrático chinês. Ao mesmo tempo, há uma outra parcela do apoio americano de Trump que quer criar um desenvolvimento soberano. E aqui na Europa, diversos projetos políticos já se opõem à União Europeia e Bruxelas como um órgão regulador tecnocrático e também querem desenvolver os seus próprios países, voltando a ser soberanos. Agora, resta ao Brasil entender que lado está. No final das contas, aquela mensagem da OTAN, as políticas de Trump que visam realmente colocar o judiciário brasileiro, reformular esse novo regime ditatorial que foi criado, que se alinha com projetos tecnocráticos, ora de regulatório de Bruxelas, ora os chineses, de fato pode estar em risco. Esse regime pode cair a depender da força e do interesse dos Estados Unidos e principalmente de uma ruptura política entre OTAN, Europa e China. Agora, se isso vai ou não vai acontecer, meu amigo, você já sabe. Será assunto para um dos próximos GE Economia.